Vamos orar? Vamos ficar de pé? Os irmãos sabem que nós estamos no culto de ensino. Nós temos tratado sobre alguns assuntos importantes e nós temos se baseado no texto bíblico que Paulo escreve a Timóteo. E hoje eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e os versículos de número 1 até o versículo de número 5. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tome o seu assento, meus irmãos. Nós temos tratado alguns assuntos já em algumas quartas-feiras. Nós falamos no primeiro culto sobre a anomalia dos nossos dias, que é uma inversão espiritual que tem acontecido muito. Nós também falamos já sobre a falsificação do evangelho. Nós falamos dessa forma muito clara sobre o que seria isso. Nós também falamos sobre o que o diabo tem feito, usando uma aparência para que possa ser enganado. Nós falamos da cauterização da mente, onde as pessoas não sentem mais nada, mesmo estando na igreja, não sentem mais nada. Vão estar em pecado e aqui dando glória a Deus. Vão estar fazendo tudo ao contrário, mas vão estar aqui dizendo aleluia! E quando ouve uma palavra dizendo que quem faz aquilo vai para o inferno, ele mesmo diz, é verdade! Porque está cauterizado. Ele só é um participante. Nós falamos disso. Falamos também na substituição da verdade pela emoção, onde os cultos têm que ser emocionais, onde nós precisamos chorar. Se eu não chorar, o culto não foi bom, sendo que isso não é uma coisa bíblica. Então nós falamos bastante, teve muitos exemplos. Os irmãos depois, por gentileza, entrem ali e acompanhem para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Nós também temos que hoje fazer um comentário com os irmãos sobre as pessoas que vão seguir Jesus somente por algum interesse. Mas especificamente nessa noite, uma das ferramentas do diabo foi substituir o culto a Deus para o culto aos homens. Você pode ver que é poucas pessoas que vão chegar à igreja para cultuar a Deus. Pastor, o que isso significa? As pessoas estão vindo na igreja para buscar algum bem para si. Eu vim porque eu preciso de uma porta de emprego aberta. Isso não é um culto para Deus. As pregações, elas vão sendo articuladas de uma forma que quem escute se sinta bem. É muito difícil você ler a Bíblia com clareza e se sentir bem como humano. Entenda o que eu estou falando. É muito difícil você ler a Bíblia com o coração aberto e não se sentir constrangido de dizer que é o que você não faz. É muito complicado. Quando você lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, é muito vergonhoso dizer que eu faço parte da igreja. Porque o que eu faço parte da igreja? Eu vou no culto e me sento. Aí você lê o que era a igreja no passado, não tem nada a ver com isso. E hoje se habituamos a ter uma vida cristã, de vir à igreja, se sentar, ouvir, não praticar e dizemos o quê? Somos cristãos. Então quando você lê a Bíblia, ela te traz um incômodo real. E não é com as pessoas. Quem não é convertido, lê a Bíblia lembrando de alguém, não é isso? Quem não se converteu, lê a Bíblia e fala, isso aqui, aquele irmão precisa ler isso aqui. Quem se converteu, lê, eu preciso praticar isso aqui. É uma ótica diferente, é uma visão diferente. Por isso que eu quero que os irmãos hoje, junto comigo, possamos refletir, porque está cheio de pastor agora, que não é mais pastor, é psicólogo, né? E não há um mal em estudar a psicologia, irmãos. Não é mal. Te ensina
a tratar alguns distúrbios que às vezes você não entende. Vai te dar uma ótica, mas não de Deus. É uma ótica do mundo. A ótica de Deus, ela vai te instruir de outras formas. Poucos pastores estão vivendo uma vida de preocupação em pregar o que Deus quer. Porque as pessoas também não querem mais saber o que Deus quer falar. Pastor, eu vim aqui hoje porque eu estou com um problema, eu quero que Deus fale do meu problema. E não que Deus não fale, entenda isso. Não que Deus não responde, mas é que Deus quer que nós entremos aqui com o objetivo de fazer um culto para Deus. Só que como a fé virou dinheiro, o que significa a fé de ser dinheiro? O cliente sempre tem razão. Por quê? Você já pensou por quê? Porque a empresa só está aberta por causa do cliente. Só que a igreja não está aberta por causa de mim e de você. Ela está aberta por causa do sangue de Jesus vertido na cruz. E isso é o que tem que ser base para a igreja. Então o pastor não pode querer pregar para ser agradável. E você não pode vir aqui para tentar ser agradado. Nós temos que todos vir aqui pedir uma coisa. Pastor, ore a Deus para Ele te usar aí. Fale o que está escrito, por favor. Você, quando entrar, Deus, fale comigo que eu preciso ouvir. Você imagine comigo uma situação. Você vai no médico e você escuta o médico falar, você não tem problema nenhum. Como é que você sai do médico? Triste. O que foi? O médico disse que eu não tenho nada. Só que você tem. Só que ele fala, não quero desagradar ela, eu vou falar que está com câncer terminal. É uma jovem, tem 18 anos. Se eu falar que ela está com câncer terminal, o que é que ela vai fazer? Ela vai sair daqui desesperada, eu vou tirar a esperança, deixa ela. Você vai sair de lá feliz ou não vai? Vai. Mas quando o câncer atacar, você vai dizer para o médico, por que o senhor não me avisou? Porque eu não queria te constranger. Eu não queria te deixar triste. E muitos pastores fazem isso. Vê você todo errado e diz, está tudo bem. Está tudo tranquilo, irmão. Aí ele olha lá, se você for dizimista, ele olha lá e fala, é dizimista, deixa. O tempo que vivemos, estamos fazendo culto não para Deus. Tanto é, irmãos, que nós escolhemos às vezes um padrão, e nós como assembleia, nós criamos um padrão, não é isso? Hoje eu ia vir sem terno, né? Mas aí eu falei, não, tem gente que vai ficar chateado. Então deixa todo mundo feliz. Eu vou de terno. Por que eu tive que colocar o terno? Porque se eu venho sem terno, alguns vão dizer o seguinte, já está se desviando, hein? Já está criando moda. Porque nós achamos que Deus está mais interessado numa aparência física do que o que eu tenho dentro de mim. Aí nós chegamos aqui e não fazemos um culto mais para Deus. Você vai ter no mesmo culto, pessoas dizendo que o culto foi uma bênção. E pessoas dizendo, não, o culto foi chato. Você vai ter no mesmo culto pessoas que saem felizes. Do mesmo culto saem pessoas tristes. E aí é isso que nós temos que parar e pensar. E o diabo tem usado essa ferramenta. Por isso que hoje nos cultos tem um coach pregando. Tem igrejas que vão coaches, não são pastores, são coaches. São pessoas que falam coisas que te animam, que te inspiram. E não há nada contra, hein? Eu não tenho nada contra o coach. É até bom escutar alguns. Eu, durante minha vida, escutei um tal de Daniel Godry. Depois, se você quiser ir na internet, é velho já. É coisa de velho, né, irmãos? Daniel Godry. Ia em palestra, tudo, porque fazia parte do cenário. Porque ajudava, te inspira, te faz. Oh, esse cara me inspirou. Mas a inspiração dele dura um tempo. Isso aqui que nós falamos na palavra são coisas eternas. E as pessoas não querem mais ouvir coisas eternas. Por quê? Os olhos estão na terra, irmãos. Fala a verdade. A crise econômica que nós estamos vivendo, a dificuldade para viver, comer, vestir, pagar o aluguel, pagar a luz. Eu vou querer ouvir falar que tem inferno e céu e que eu tenho que ir para a igreja só para adorar sem pedir nada? Eu não quero ouvir isso não. Ou não é assim? Seja sincero. Porque até eu, às vezes, para pregar, eu falo, eu queria pregar outra coisa, Deus. Aí Deus fala, não é para pregar outra coisa, não é você que manda. Não é você o dono da igreja, não é você. Então você prega o que diz a palavra. Mas hoje eu precisava ouvir outra coisa. Hoje eu precisava ouvir uma coisa que me acalmasse mais o coração. Calma. Se você não acalma o coração, sabendo que você vai para o céu e que essa terra é passageira e que tudo que você viver aqui vai ser só uma experiência passageira, você não vai ter mais razão de viver. A igreja não tem mais o anseio de chegar para adorar a Deus. Vamos usar a Santa Ceia. Não sei se os irmãos... Estou bem antigo hoje. Antigamente, na semana da Santa Ceia, não sei se quem lembra aí,
Era um negócio, não é? Nós vinha para todos os cultos daquela semana. Todos os cultos. Não posso faltar, não. Santa Ceia, a gente falava assim, não posso faltar. E aqui, quem faltou, tá bom, irmãos? Não estou falando para vocês não, tá bom? Porque às vezes você não pode ir. Eu estou falando da consideração de pessoas que vão falar assim, eu não vou hoje não. O pastor serve depois. Essa percepção foi acabando. Por quê? O mundo vai sendo transmitido de uma forma que o que é Santa Ceia? Não sei, uns se juntam lá na igreja, dão um pedacinho de pão, dão um suco de uva, algumas igrejas dão um vinho. Não é isso não. Você não está entendendo o que é a Bíblia. Aí Paulo escrevendo diz, sabe por que no meio da igreja tem gente fraco? Sabe por que tem gente doente? E sabe por que tem gente dormindo dentro do culto? Por causa, não sabe o que é isso aqui, ó. Não considera Cristo. Não sabe o sacrifício que foi feito numa cruz. Um homem perfeito, sem pecado, morreu para perdoar eu e você. Um homem perfeito morreu para dizer para mim e para você que tem esperança. Quando todo mundo te deixar, ele chega. Aí a igreja perdeu isso. Aí Santa Ceia às vezes vira só para a gente tirar uma foto com um pãozinho aqui, até que ele venha. Não é isso. Então abra sua Bíblia que eu quero ler algumas coisas para a gente meditar nisso. Se você veio aqui para prestar um culto a Deus, talvez você entenda. Porque Paulo vai dizer o seguinte, voltamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo vai trazer as razões. Por que vai ter culto para homem? Por que vão ter cultos voltados para o sucesso? Irmãos, seja sincero, vamos abrir uma janela da sinceridade, né? Se a fé é uma coisa para qualquer um que aceitar, ou só para alguns? Aí os irmãos me respondem, a fé que Cristo trouxe, ela está disponível para todos, sim ou não? Aí os irmãos, como estava esperando a pergunta, até racionar, não é isso? Aí eu pergunto de novo, os irmãos respondem, com vontade. A fé de Cristo é para todos? Sim. Então se a fé de Cristo é para todos, e Deus só abençoa alguns, porque eles têm fé, tem alguma coisa errada, ou não tem? Tem alguma coisa errada. Aí alguns vão no passado e falam, não, mas aqui tem reis. Peraí, mas é outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa. Existe no Brasil, talvez os irmãos são italianos não falem, mas no Brasil diz assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece uma besteira, mas não é. É uma coisa que diz assim, é um ditado que vai dizer o seguinte, não misture as coisas. Água é água, óleo é óleo, não misture. Antigo Testamento, não queira pegar tudo o que aconteceu. Tem princípios que não se negam, mas tem coisas que não adianta mais. Não adianta fazer volta de 7 campanhas de Daniel. Não é 7 campanhas não, 7 voltas no muro de Jericó. Não vai cair muro nenhum, pode fazer a cidade, não vai cair. Mas o princípio da obediência a coisas que Deus mandou existe. Se Deus mandou fazer, não importa se é loucura, vai acontecer. Vou fazer 21 dias de jejum de Daniel. Não está escrito para você fazer 21 dias, não. Está dizendo para você viver todo dia em santificação, em obediência, em prática. Mas nós vamos transformando Deus em momentos. Vai ter retiro, não vai? Tem gente que só fica fiel naquele momento. E até acabar. E tem uma pesquisa que diz, todo retiro dura 15 dias o resultado. 15 dias os filhos voltam, 15 dias eles estão assim, a Bíblia na mão. Passa 15 dias, acabou. Tem uns que saem de lá e falam umas coisas para mim, eu falo, está emocionado, não vou nem ignorar. Tem uns que saem de lá dizendo, eu quero ser pastor. Depois passa 15 dias, não quer mais nada. A Bíblia diz que esse problema vai acontecer, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha isso. Será que nós estamos já assim? Amantes de si mesmo. Homens que fazem tudo para si mesmo. Nós viemos no culto com egoísmo muitas vezes. Você não quer saber o que está acontecendo. Você quer que Deus fale com você. Não é isso? É aquela velha história, se Deus não quiser que eu vá, o avião cai. E os outros que estão dentro do avião, o que vai fazer? Nós precisamos nessa noite orar
e entender que os cultos estão sendo transformados, não é porque Deus mudou, não. É porque nós estamos sendo guiados por homens, muitas vezes, amantes de si mesmo. Homens que amam a si, que fazem tudo para serem bajulados, adorados. E aí, a gente também quer muitas vezes servir a Deus dessa forma. Se você está aqui e veio buscar um Deus que quer somente uma ação fingida, sem um comprometimento real, não é o Deus da Bíblia, irmãos. E essa que é a dificuldade, sabe por quê? Porque tudo é feito hoje o quê? Todas as igrejas, elas pregam o quê? Diabo? Não. Tem a igreja satânica, mas eu estou falando da igreja cristã. Você vai numa igreja cristã, eles falam, até a igreja agora homossexual, não tem isso? Não tem as igrejas dos homossexuais? Eu não sei se vai cair a live aí, quando fala disso, sempre cai. Não tem as igrejas dos gays? Eles estão lá. Tem umas coisas que você olha na internet e você só acredita porque tá os outros falando que é verdade. Tem gente, esse dia eu vi 2 homens se beijando e falando que eles iam para o encontro de casal da igreja. E isso é feito em quê? Em nome de quem? Eles estão falando que foi um hino se reunindo? Não, em nome de Jesus. Aí tem gente que fala assim, não, mas ele está falando em nome de Jesus. Aí Jesus diz, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Porque eu não posso fugir do princípio. Mas é muito legal quando eu aceito o pecado. Porque aí todo mundo fala, esse pastor é o cara. Esse pastor é o cara. Eu achei Deus na terra. O que ele está te ensinando? A viver tranquilo, descumprindo o que a Bíblia diz que é pecado. E seja sincero, quem já errou, e eu e você só vai saber o que é misericórdia, irmão, quando errar. Quando você errar mesmo, aí você vai atrás dela. Pode ser que hoje você está aqui e você não é misericordioso. Todo mundo que erra, você fala, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Pode ser. Mas quando for você vai estar doidinho para se encontrar com Jesus. Quando for você, aquela mulher adúltera pega e joga, aqui, estava adulterando. Aí ele fala, quem não tem pecado. Só que nós vamos fazendo o quê? Como o culto vai sendo transformado, o pecado não é mais tratado, é aceito. Esse é o problema. Você está resfriado, começou a suar o nariz e tal. Primeira atitude, ir no médico. É ou não é? É não. Primeira atitude, eu mesmo vou comprar o remédio. Eu sei, eu estudei. Eu sei o que os glóbulos estão passando dentro de mim, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Eu sei o vírus, eu sei o DNA do vírus. Não sabe nada. Mas já virou comum, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Nós vamos lá e a gente compra. Tem problemas na igreja que você pode resolver sozinho. Você não precisa ligar, ele vai se resolver. Mas quando a doença vai ficando um pouquinho mais grave, olha, não passou o resfriado. Você vai ali, o cara fala, seu pulmão está cheio. O pulmão está cheio, está cheio. Quando vai ver uma pulmonite. Aí você já começa a ter que ter limitações. Assim é o pecado. Alguns pecados na igreja você não vai poder ter contato com ninguém. Dependendo da doença, você fica num lugar chamado UTI. O que é UTI? Unidade de tratamento intensivo. Tem pecado que nós temos que tratar com ele, intensividade. Fica sentado, calado e só adora a Deus. A gente aceita isso, seja sincero. Quanta gente que diz por aí, está tudo errado. Não, mas eu tenho um dom. Então está sendo... Esse dia eu falei para o irmão que eu fiquei bravo com ele. Eu tenho um dom. Então você está sendo negligente. Porque quem tem dom se comporta conforme diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz que quem tem dom tem que ter primeiro boa reputação. Ou não é? Ué. Só ele fala bem dele mesmo, Reputação não é isso não. Quem tem dom se compromete com as coisas de Deus. Quem tem dom cuida da família. Quem tem dom se arrepende. Quem tem dom pede perdão. Quem tem dom é visto como alguém que vive na prática. Só que o mundo, que o culto é para o homem, não importa quem está falando. Ele está falando uma coisa que é boa para mim. Aí tem lá uma pessoa toda em pecado dizendo, Deus mandou falar com você. Aí o que a gente faz? Quem está falando... Desculpa, os irmãos estão me vendo pela primeira vez aqui. É assim mesmo, tá? Eles não conhecem, né, irmão? Vai assustar. É só uma interpretação física. É assim ou não é?
A Bíblia manda você ver quem está falando. Sabe por que tem muito irmão hoje triste? Porque escutou alguém falar da própria boca e pensou que era Deus. E aí, como é que eu faço? Deuteronômio capítulo 18 diz assim, ó, quando um profeta falar e não acontecer, não fica com medo dele não. Falou com vaidade do coração. Esse negócio de mandar você contar 7 dias, passou 15 anos, não aconteceu nada, não foi Deus não, meu filho. Se Deus falar para você contar 30 segundos, antes de você chegar lá, já está na sua mão. Só que a inversão do culto, para ser um culto que agrada os homens, vão ser homens amantes de si mesmo. Eu preciso agradar você, você precisa sair agradado. Pensa um dia hoje que nem chuvoso, eu falei hoje com uma pessoa, os irmãos trabalharam na chuva, irmãos. Pegando ônibus na chuva, como é ruim pegar ônibus na chuva, os guarda-chuva tudo molhado, molhando perna. É uma trabalheira, só quem já viveu isso aí sabe. Como eu vivi bastante, eu sei como que é esse negócio. Aí você vem num culto, não é bom ouvir só palavra boa? É bom, eu não vou dizer que não é bom não. Vai chegar a vitória, mas como está a sua vida espiritual? Você entrou aqui e já agradeceu a Ele por estar vivo? Você entrou aqui e já agradeceu a Ele porque Ele perdoou todos os seus pecados? Você entrou aqui e já agradeceu a Ele porque Ele vai te levar para o céu? Você já entrou aqui e agradeceu a Ele porque Ele deixou o Espírito Santo, que não te deixa entrar em depressão, que não te deixa entristecer, mesmo com tanto problema, você continua andando, mesmo com tantas decepções, você continua de pé. Por quê? Porque Ele foi misericordioso e disse, vocês não vão ficar sozinhos. É o Espírito Santo. Mas nós estamos às vezes tão no mecânico, a gente quer ouvir alguma coisa para mim. Pera aí, eu quero para mim. Para gastar onde, meu filho? Preciso fazer uma viagem. Preciso comprar. Preciso provar para alguém no Brasil que eu estou bem. É orar nessa noite e dizer, peraí, qual está sendo a motivação do nosso culto? Você veio essa noite cultuar a quem? Pastor, mas está tudo difícil, sempre foi assim. Sempre foi assim. A Bíblia diz que Deus não deu só o prazer de crer nele, deu o prazer também de sofrer por ele. O nosso culto hoje é culto da minha sensação, ou não é isso? Se eu estou bem, eu estou bem. Aí eu cultuo a Deus como? Se eu estou mal, quando eu estou mal, eu não faço o que a Bíblia manda. Quando eu estou mal, eu fico reclamando, fico coçando a unha, fico olhando para o lado, fico olhando o relógio, fico tirando cutícula. A Bíblia fala, quem entrar aqui triste tinha que fazer o quê? Orar. Aí a gente entra mal. Vamos orar, meus irmãos. Às vezes eu estou aqui e falo, vamos orar. Aí eu olho ali, tem uns irmãos assim no celular. Aí daqui eu fico pensando, eu não falo por quê? Eu falo, Senhor, será que ele não está vendo que ele está perdendo a oportunidade de falar contigo? No meio da pregação, 5, 6 pessoas vão no banheiro. Eu falo, Jesus está no meio da pregação. Será que ele está fazendo xixi na calça, Jesus? A gente não está preocupado, por quê? Começa a ouvir a pregação e fala, essa daí já não vai me agradar. Ele já define que a pregação não vai agradar ele. É preciso hoje, nessa noite, ver se nós não estamos atraídos pela ferramenta do diabo de fazer um culto para a carne. De fazer um culto para massagear meu ego, para me deixar bem, para me deixar feliz. Todo errado e feliz. Abra sua Bíblia, por gentileza, e vamos continuar lendo. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Tem uma parte do versículo, nós lemos, que é muito assustadora. E Jesus vai dizer a todos, não é isso? Se alguém quer vir após mim... Agora me diga, como posso negar a mim mesmo fazendo um culto para mim mesmo? Como eu posso negar a mim mesmo sendo amante de si mesmo? Tome cada dia a sua cruz. Ele não mandou tomar uma coroa não, irmãos, de rei não, é uma cruz. É essa que é a dificuldade do ser humano hedonista do tempo atual. O que é o hedonista? Eu preciso sentir prazer. E tem crente hedonista. Tem crente que só tem presença quando pega microfone, não é? Você já viram alguém que só está na igreja, às vezes calado, emburrado, com a cara assim, ó. Quando pegou esse troço, cadê o microfone? Está ali. Quando pega esse microfone, eita, dê um glória a Deus, abra a sua boca. Aí eu fico dali, ó. Esse irmão estava ali sentado, de braço cruzado, dormindo. Ele pega o bendito microfone e fala, Deus falou comigo. Eu falo, só se foi em sonhos. Essa é o hedonismo. Agora é hora de eu sentir prazer.
Eu sou amante de mim mesmo. Agora é hora de eu me expor. Agora alguém vai ter que, quando eu descer daqui, alguém vai ter que falar: ainda bem que você foi lá na frente, você tem graça, você tem unção. Pare com isso em nome de Jesus. Nós temos que fazer algo nessa noite. Eu quero seguir a Jesus? Quero. Então tá bom. O que ele tem para mim? Uma conta bancária alta. Mentira. O que ele tem para mim? Um caminho só de tranquilidade, irmãos. Mentira. E entenda o que eu estou falando. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você fique com doença. Não é isso. Só que o diabo vai trabalhar contra quando você pega a cruz. Você só tem um caminho: morte. E aí você começa a sua batalha. Agora a gente não quer negar a si mesmo, irmãos. Não quer, não quer, não quer. Tem mulher aí largando marido, tem marido largando mulher, tem pai abandonando filho, tem filho abandonando pai. Por quê? Estou preocupado comigo. Eu escutei uma frase essa semana que a gente tem falado bastante disso até. Mas eu escutei uma frase essa semana que a pessoa disse o seguinte: não, 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 não. Eu vou ser feliz. E olha que frase. Aí para ser feliz, eu descumpro o juramento que eu fiz no altar. Vou ser feliz. Mas é a mulher que você falou que ia ser fiel até a morte. Ela mudou. E o homem? Não, não é. Ou não é assim? Eu quero ser. Porque, irmãos, está uma martelação na nossa cabeça. Quem não é feliz não está com Deus. Eu estou dizendo que os irmãos mandou uma mensagem, esses rios que faz no... A prova de que Deus... Não é eu que estou falando, é o negócio lá do pastor. Ele falou o seguinte na igreja dele: a prova de que Deus não está com você é que você está sem dinheiro. Aí eu falei: pronto. Os irmãos duros, está tudo rindo. É bom nós orarmos hoje. Eu faço você até rir, mas... eu vou ver o rosto de todo mundo que está aqui hoje. Quem não veio, vai ficar livre desse... Mas eu vou olhar os irmãos que estão aqui. Eu vou olhar mesmo, hein? E eu vou ver os cultos dos irmãos, como vai ser a partir de agora. Se os irmãos vão vir para adorar a Deus, ou se vão vir buscar alguma coisa. E entenda o que eu estou falando. Se você está precisando de uma casa, venha pedindo. Mas antes de pedir, adore. Ok? Você está precisando de um emprego novo? Peça para Deus, porque não é isso que eu estou falando. Ah, pastor, não pode pedir nada para Deus. Quem falou isso? É doido? Eu estou falando que nós temos que vir cultuar. Você venha cultuar. Eu vim adorar quem me salvou. Eu vim adorar quem me libertou. E aí você faz depois. Lembra da oração? Isso aqui já foi ensinado 10 mil vezes. Não é preciso que ninguém saiba. A sequência de oração, o quê? Oração, súplica e ação de graça. Oração é o quê? Reconhecimento. Quem é ele, quem sou eu? Petição. O que é isso? O que é súplica? Pedir. Eu quero esse carro, Deus, Ele vai me ajudar. Pode pedir, não é pecado pedir. O pecado é quando isso é o foco. Estou todo em pecado e estou falando: Senhor, me dá um emprego que eu vou ser fiel. Não vai não, irmãos. Tem gente que está dizendo que não é dizimista porque não ganha dinheiro. Mentira, quando ganha dinheiro não vai dar não. Tem gente que não ajuda a igreja. Não, porque eu não tenho dinheiro. Mentira. Existe uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu cuidava de missão, que falava assim: tem igreja que diz que não faz missão porque é pobre, mas tem igreja que só é pobre porque não faz missão. Nós temos que nessa noite vasculhar, e não é a vida de ninguém não, hein? É a minha. Na hora de cantar, eu estou cantando. Na hora de orar, eu estou orando. Na hora da pregação, eu estou escutando e estou raciocinando para que eu saia daqui e cumpra. Na hora que eu vou embora do culto, eu pratico o que eu estou ouvindo. Nós vivemos um tempo que as pessoas não se preocupam mais. Nós vivemos um tempo que as pessoas não estão mais preocupadas em adorar a Deus. Então eu peço que você aí abra sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 8. Filipenses, capítulo de número 2, os versículos do 5 ao 8. De sorte que haja em vós, olha o que ele está dizendo aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz.
Aí a gente fica cheio de... Irmãos, e aqui eu vou falar para os irmãos, porque eu também sou que nem você, ok? Tem dia que eu estou jururu. Tem dia que eu estou jururu. Quem não sabe o que é jururu, explica. É triste. Para baixo. Ju. É para baixo. Tem dia que eu estou para baixo. Tem dia que eu estou triste. Tem dia que eu quero largar tudo. É a mesma coisa. Jesus também teve isso. Só que quando ele se achou na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. Tem gente que fala assim, quem for humilhado vai ser exaltado. Está errado. Quem se humilhar será exaltado. É uma decisão pessoal. Quem toma a decisão de ficar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, quem toma posição é que vai ser. Aí nós somos chamados para ser como ele foi, fiel, obediente. Estava indo para onde? Para o parque. Não, estava indo para a cruz. Sabe que quando Jesus ora, eu estou fazendo um estudo sobre essa questão do chamado de Deus, e eu vejo a vida de Moisés, que vai falar e, como ele mesmo diz, não vou entrar na terra por causa do povo. Não é isso que ele diz? Moisés faz uma oração, o que é que Deus fala para ele? Cala a boca que eu não vou ouvir sua oração. Hã? Moisés orou pedindo para entrar na terra, não orou? Por favor, me deixe entrar. Deus falou o que para ele? Basta com essa conversa, você não vai entrar. Porque você se irritou com o povo e você desobedeceu a mim. Cuidado para você não deixar que outras pessoas façam você perder o seu caminho com Deus. Cuidado para alguém sendo usado por Satanás não fazer você esquecer que a promessa que ele faz, ele cumpre, e que você não precisa ser mais do que ele pediu para você ser. Para que você não se esqueça que quando ele te escolheu, ele já sabia quem era você, ele não está surpreso. Deus não fica surpreso quando você dá seus chiliques. Mas aonde você está dando chilique? Na internet? Em outras palavras, Jesus deu um chilique sozinho. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Quando Jesus diz o seguinte, ó, seja feita a tua vontade e não a minha, qual que era a vontade dele então? Não quero ir para a cruz. Mas ele vai dizer, seja feita a tua vontade. E isso para nós é um absurdo. Porque às vezes a vontade de Deus, ela tem visões eternas, a nossa é momentânea. Isaías diz que Cristo, quando olhar o que ele fez, ele vai se agradar. Isaías disse que ele vai olhar e vai dizer assim, que maravilha, que cruz maravilhosa. Ainda bem que eu me entreguei naquela cruz, olha lá, o tanto de gente me ouvindo. Aí nós, como seres humanos, somos cheios de birrinha, irmãos, cheios de birrinha espiritual, ou não somos assim? Todo mundo acaba com o nosso culto, todo mundo acaba com o nosso culto, todo mundo. A gente vai vir na igreja, recebe um WhatsApp ali, já entra assim, ó. Aí você fala assim, o que foi? Adore a Deus. O diabo vai tentar você perder a paz, mas adore a Deus. Entre aqui e diga, eu vim adorar a Deus, eu vim buscar o Senhor, eu sou fraco, eu sou miserável, eu estou sofrendo, mas seja feita a tua vontade. E nós precisamos separar o que é problema e o que é fruto, não é isso? Tem diferença ou não tem? Tem, ué. Tem diferença. Resultados, irmãos, vêm às vezes rápido. Eu não lembro agora qual é a fruta que demora mais para nascer, depois que é plantada a árvore, eu não me lembro, mas cada fruta tem o seu período de tempo. Tem coisa que você planta. Por exemplo, você planta feijão rapidinho, não é? Você põe até no algodãozinho na escola. Tem coisas que se planta, tem que esperar nascer. A vida é assim. Tem coisa que eu fiz quando eu era adolescente que eu ainda vou pagar. Está chegando a conta, calma. Tem trabalhos que eu fiz e atitudes que eu tomei que meu corpo vai daqui a pouco dizer, ei, chegou a hora. Não brinque com Deus. Não finja que você não sabe o que é errado. E entre aqui dentro para adorar a Deus. Pare de cultuar a Deus como eu me sinto hoje. Não interessa como eu me sinto hoje. Eu vou adorar. Se eu cheguei no culto alegre, o que é que eu vou fazer? Louvado seja meu. E aí, meu irmão? Estou cheio de problema. Mãe doente, pai doente, dor de enfermidade. Chego no culto. Pai, em nome de Jesus, fala comigo, me ajuda, me fortifica. Porque a Bíblia diz que quando você começa a orar, tem um texto famoso que a gente gosta até de cantar ele. Paulo e Silas tomaram uma surra por errar, por roubar. Mentira. Tomaram uma surra por pegar
o que eu estou pregando hoje aqui. Palavra de Deus. Já pensou eu apanhar hoje porque preguei isso? O que eu faria amanhã? Não venho mais. Pode cortar essa câmera. Eu não prego mais. Ou não era assim? Eu estou sendo sincero. Se alguém me bater aqui porque eu estou pregando, eu tenho vontade de parar às vezes de pregar porque ninguém faz o que a gente prega. Tem uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima, que ela falou assim para mim: eu não quero ser pastor não. Eu falei: mas rapaz, tem que ser, você tem um chamado de Deus. Eu falei: não, ninguém te escuta. Agora você pensa, pregar e apanhar. Aí a Bíblia diz que perto da meia-noite, e é bonito falar, né? Já chegava meia-noite, as irmãs ficam aqui só assim, ó. Paulo e Silas na prisão. É bonito, não é? Mas vai lá se colocar no lugar deles. Vai lá se colocar no lugar deles. Uma menina livre de ir para o inferno, uma moça liberta de demônios, era para fazer o quê? Ai, multidões, não, o diabo não quer isso, o diabo quer que quem está na verdade se sinta humilhado e pare, mas Cristo diz, faça a vontade dele, sofrendo, chorando, decepcionado, angustiado, quando vir cultuar a Deus, levanta a sua mão e diz, ele é fiel, ah, mas morreu todos os seus filhos, morreu todos os seus bens, Deus me deu, Deus tomou, o diabo não tem nada a ver com a minha vida. Tem umas boletas lá atrasadas, não tem nada a ver com o diabo. Foi eu que gastei uns dinheiro meio errado, e Deus está fazendo eu tomar um conhecimento, e eu vou orar mais para Deus me ajudar. É preciso nessa noite entender, estou com os empregos ruins, mas eu tenho que lembrar que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu não queria estudar, eu falava que eu ia conseguir vencer na vida sem estudar, e agora eu estou sofrendo aqui dessa idade, porque não estudei. Mas Ele continua sendo Deus. É preciso hoje abrir o nosso coração. É preciso hoje, em nome de Jesus, parar de viver uma vida. Eu vou entrar aqui dentro, entra. Eu falei que eu vou ler os rostinhos, né? Entra aqui dentro, se estiver triste, não seja o bobo da corte. Só que ninguém precisa saber dos nossos problemas. Irmãos, tem gente na igreja que não quer saber do seu problema para orar por você. Quer saber para chegar no outro lugar e falar, você viu fulano? Quando você escutar alguém falando dos outros, você fala, meu irmão, você já falou com ele, você já orou por ele, vamos orar uns pelos outros, começa a orar um pelo seu irmão. Quando vê alguém que está meio capengando, ora por ele, liga para ele, fala, meu irmão, para com isso, rapaz, eu sei que ele não vai gostar. As pessoas não gostam quando o pastor dá uma orientação, pensa você, vai ficar bravo com você, não tem problema, mas fale, chegar em casa, você ora e fala, Senhor, ajuda ele, eu só quis falar para ajudar, mas não deixe o diabo tirar o seu culto. Quando entrar aqui dentro, uma dica do pastor, meia hora antes eu não vejo mais mensagem. Às vezes olho aqui o grupo, mas as outras eu não leio. Só olho o grupo dos obreiros e o da igreja para ver se alguém disse que está doente, precisa de oração, só isso. Mas as outras não, porque um dia eu li uma mensagem e eu estou falando de mim. Tive que ali, assim que eu dobrei o joelho, eu falei, ô Senhor, me toca, senão eu não consigo nem pregar. E o diabo sabendo disso, o que ele faz? Toda vez antes do culto chega uma mensagem de alguém que está cheio de unção. Atento. Quando você entrar aqui dentro, adore a Deus. E a palavra foi de Deus. Falou com você? Não, hoje foi para alguém. Mas foi de Deus. A gente só quer o que é para nós, é um povo egoísta. Aí o texto diz, vocês têm que ter o mesmo sentimento que teve em Jesus, irmãos. Aí que sentimento é esse que teve em Jesus? Que cada um quer um Deus para si, que ninguém ajuda ninguém, que ninguém ora por ninguém, que a igreja às vezes, hoje eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu sei que tem irmãos que ainda estão em trabalho de parto, vamos chamar assim. Mas é uma igreja que todo mundo se ama, eu tenho visto isso aqui. Às vezes eu falo para as pessoas, não, lá na igreja está tudo sob controle. Sabe quando está sob controle? Está sob controle. Tem um que olha para o outro meio zangadinho, que eu vejo. Tem uns que estão tudo colado, no outro dia estão sonhos. Eu falei, eita, hoje o paraíso passou ali. Eu estou daqui vendo, vejo ali, ó, Ana Júlia, Isabela, Ana Júlia, Isabela, Ana Júlia, Isabela, Ana Júlia, Isabela. Aí um dia chega Ana Júlia aqui, Isabela lá. Eu falei, eita, se vir falar comigo, eu já sei o conselho que vou dar. Mas está tudo sob controle, porque eu creio que o Espírito Santo tem falado no nosso meio. Eu creio que o Espírito Santo, quando você está aí todo invocadinho, ele fala, rapaz, se corrija, tu que está errado. Eu creio que ele pode mudar a nossa vida, mas é preciso começar a entrar aqui e falar assim, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus, pastor, mas está mal. E tem dia, irmãos, tem dia que está mal, ou não tem? Tem dia que está ruim, tem dia que você errou, tem dia que a pessoa errou, tem dia que você escutou coisas que você não queria ouvir, tem dia que você falou coisas que você não queria falar, e é mais difícil isso quando você fala o que não queria falar. Porque você fala assim, não, mas essa pessoa mereceu ouvir. Mas você errou.
Mas aí não fica uma briga? Então quando chegar aqui dentro agora, se estiver tristinho, orar. Se o irmão do lado quiser conversar, fala, depois do culto. E orar. Teve um domingo aqui que eu falei até para o pastor Hélio. Falei, pelo amor de Deus, será que nós estamos na igreja? Uma falação. E eu vou começar agora no meio do culto, na pregação, se tiver alguém conversando, eu vou ficar com o meu microfone ligado e falo, vou usar exemplo aqui, deixa eu ver, vou pegar alguém que não se magoa. Pastor Hélio. Pastor Hélio. Ô pastor Hélio, você pode fazer silêncio que está pregando o evangelho? Obrigado, pastor Hélio. Porque teve esses dias um irmão que veio pedir para mim, pastor, por favor, o senhor pode falar com essas pessoas? Porque eu não consegui cultuar. Alguém me falou comigo. Falei, mas o que aconteceu? Atrás, uma conversaiada, pastor, falando de coisa nada a ver e a pregação acontecendo, eu querendo prestar atenção. É porque o culto não está sendo mais para Deus, é para mim. E como para mim isso aí que está falando não está agradável, eu não quero saber. Eu já sei isso aí, eu já sei, beleza. Beijinho. Não é assim não, irmãos. Tem gente que está aqui dentro hoje, está cheio de problema, não está? Tem irmãos aqui que estão com problema aqui, ó, e o diabo está dizendo, vai lá adorar, não adianta nada. Mas eu quero te dizer hoje que tem poder do Espírito Santo nesse lugar, e se você veio aqui, o Espírito Santo pode te ajudar, e você vai sair daqui, pastor, mas o problema continua, mas continua cantando e orando, Eu sempre que leio a Bíblia, acho que o livro que eu mais li até hoje da Bíblia foi Atos. Geralmente eu leio ele uma vez por mês. Porque é o livro da igreja, é a vida real, entendeu? É o pau quebrando na costa dos homens. E sempre que eu leio Paulo e Silas, eu não consigo me acostumar. Porque eu ia falar, eu sempre falo isso aqui, é até repetitivo. Eu e o pastor Hélio, vamos usar nós dois hoje como exemplo. Ele disse, eu vou dizer a ele, né? Ele disse que Deus falou com ele. Pastor, vamos ali. Se Deus falou, vai dar tudo? Porque às vezes está tudo errado, irmão. Porque às vezes está bem difícil ser pastor na Itália. Aí esses dias o irmão chegou aqui, cadê ele? Não está aqui não, Adriano. Pastor, eu falei, o que foi, Adriano? Você já viu? Um pastor disse que aqui é o cemitério de pastor na Itália. Falei, não, fica tranquilo. É o pastor que escreveu um texto dizendo que todo pastor brasileiro que veio para cá, você pode procurar na história. Pode procurar na história. Deu em nada não. Pode procurar, isso é histórico, hein? Está escrito. Porque o diabo vai atacando, aí um se mexe com dinheiro, outro desanima, outro vai embora, outro abandona, outro fala assim, eu vou ficar aqui nada, isso aqui é terra é chão batido, isso aqui não abre não. Preocupado com essas coisas. Então, quando você lê o livro de Atos, e você está com algum pensamento que dizendo, acho que não vale a pena, aí você vai ler aqui, ó. Aí você está lendo lá. E Paulo, olhando para a menina, disse, repreendo-te, Satanás. A menina ficou livre. Olha, a menina foi liberta. Uma alma vale mais que o mundo? Quantos mundos tem aqui dentro hoje? A gente não vê assim. Você quer ver como o nosso coração é materialista? A gente fala o seguinte, fazer missão na Europa é fácil, quero ver fazer na África. Qual a diferença? Porque nós pensamos em dinheiro, comida boa, chinesinho, pizzazinha. A gente pensa assim. A igreja não está aqui para te dar comida não, meu filho. A igreja está dizendo para você aqui que tem um Cristo, que seja rico, seja pobre, você precisa aceitar Ele, e se você aceitar Ele, você pode até aqui morar numa casa chalezinho, mas chegando lá, você vai morar numa rua de ouro, muro de cristal, então se alegra aí no teu coração nessa noite. Só que o culto, quando é feito para os homens, tenta agradar os homens. E quando você lê Atos, aí você quer reclamar. Se você está aqui hoje e quer reclamar, pastor, mas minha vida está ruim. Pense, pregou, libertos de toda... A menina está liberta, ela está livre. Ela não é mais escrava, ela está livre, ela tem salvação. Surra neles. Aí eu estava falando com o pastor Hélio, falou que Deus orou, né? Aí nós, vamos pregar, vamos. Uhul. Estamos lá pregando. Aí eu tomo uma chibotada na costa. Puf, eita! Ô pastor Hélio, calma, Deus está com a gente. Tome outra. De repente estão os dois caídos no chão. Vem dois brutamontes. Leva a gente para uma cadeia. Igual a de hoje não. Hoje tem os recursos humanos. A cadeia tem que ter água quente, né? Banho de sol. Comidinha 3 vezes por dia. Não era assim não. Uma cadeia úmida, cheio de rato, cheiro de mijo, no subterrâneo. Tranquilo, Paulo.
A primeira coisa que eu ia falar com o pastor Hélio, ele todo espiritual, porque Deus tinha falado com ele, olhava para mim e dizia: vamos orar, Valdomiro. Falava: rapaz, você que tem que orar direito. Deus falou contigo mesmo, rapaz? Tá maluco? O que você fez eu fazer? Que cilada que eu caí de acreditar em você? Ou não falaria isso, irmãos? Só que quando tem Deus, irmãos, é isso que eu queria que você saísse daqui hoje entendendo. O nosso culto não depende do que está acontecendo comigo. Eu posso estar hoje com muito sofrimento, mas eu vim aqui adorar a Deus. Eu vim ouvir sua palavra. Então eu tenho que dizer: me ajuda. Faz o quê? A Bíblia diz o seguinte: quem está alegre canta, quem está triste. Lá diz que eles cantavam e faziam. Então eu acho que o mais triste, né? Paulo não era, porque Paulo tinha tido a revelação, estava mais, então Paulo estava cantando. Só que o outro amigo nosso, Silas, estava orando. Senhor. Só que aí quando você entende que não é o lugar. Agora você pensa, nós estamos aqui, ar-condicionado, quentinho, ou frio agora, né? Acho que hoje está frio. Ar-condicionado, uma cadeirinha, um ambiente bonito, pintadinho, letras com televisão, tudo bonito, um lugar bacana. Aí nós temos dificuldade de adorar a Deus. Não é o lugar, é o adorador. Por isso que ele diz, ele está procurando quem? Os verdadeiros, os que adoram em espírito e em verdade. Como que é o nosso culto? É espírito e verdade? Porque quando a gente começa, eu não sei, eu acho que o domingo foi um culto tão diferente assim. Eu até falei para mim, mas nem vi o culto, estava tão gostoso aqui, eu não queria nem ir embora, irmãos. Que nem hoje, eu não quero ir embora. Mas eu vou deixar vocês embora. Dentro daquele local, eu e você não iria. Quem estava fora dizia o quê? Esses crentes, viu? É tudo doido. Olha lá, diz que tem Deus, tem nada. Só que eles continuaram. E tem uma parte do texto que depois você lê em casa. Enquanto Paulo e Silas oravam, os outros presos faziam o quê? Escutavam. Aqui eu quero que você vá embora com essa mensagem. Está sofrendo e está adorando. Está sofrendo e está fiel. Está sofrendo. Quem está te olhando está doido para servir Jesus. Testemunho de cura é bom. Mas testemunho de quem mesmo doente está servindo é bem melhor. Testemunho de quem está apanhando por Cristo, está sendo fiel, é outro nível. Quem somos nós? Qual é o seu culto? Lembra, eu vou tentar aqui decorar os rostos que estão aqui, porque domingo eu vou ficar vendo os irmãos. Olha eu, ó. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé? Nós continuamos semana que vem.